e deixar para uma futura geração. O homem tem o poder de destruir as coisas muito rapidamente. É de lamentar, por exemplo, e já tive a oportunidade de falar dessa tribuna, das queimadas que são realizadas em Nova Friburgo de forma criminosa. É um absurdo que ainda aconteça isso em pleno século XXI, e não estou falando de agricultura, não é o caso aqui de agricultores, mas em áreas urbanas, em que parece que o sujeito tem o prazer de destruir por destruir, de queimar por queimar. Então, o projeto ele vem no sentido de que a gente possa criar o turismo ecológico na educação. Que a gente possa pegar as crianças e fazer com elas as visitas aos parques, às áreas preservadas, aquilo que a gente ainda tem de mais belo, que é a nossa natureza. Então, se nós conseguirmos formar uma nova geração que tenha todo o empenho e todo o cuidado em preservar, certamente não vai ter mais aprisionamento de pássaros em gaiola, maltrato a animais, e os animais silvestres certamente não serão caçados, servirão, muito provavelmente, para admiração daqueles que fazem trilha, que vão visitar as montanhas, que vão conhecer os parques, as reservas. Então, o projeto é de uma simplicidade enorme, mas de um valor que eu atribuo de profundo cuidado com a educação e com o futuro das nossas crianças, né, que serão jovens, que serão, na verdade, os adultos de amanhã e cujos filhos receberão uma formação também de cuidado e preservação com a natureza a partir do momento que nós possamos induzi-los a isso. Desejo a parte, vereador? Com certeza, vereador Cláudio Damião, não poderia deixar de mencionar em relação ao pronunciamento de Vossa Excelência em relação à defesa desse projeto de indicação legislativa. Tão importante, tudo envolve educação. Né? Quando, na fala anterior, mencionou-se, né, a situação da nota só, como que a gente tem amplitude para o aspecto educacional e como ele é amplo, porque se em todos os setores houvesse educação, eu duvido muito que estaríamos do jeito que estamos hoje. E Vossa Excelência, nesse projeto de modo específico, foca a questão do ambiente. E como que é importante, porque o ambiente tem a ver não só com hoje, mas, sobretudo, com as gerações futuras. É garantia da vida nas gerações futuras. E nós precisamos, já desde já, de modo paulatino, ainda que aos poucos, ir formando nossas crianças, nossos adolescentes, semeando hoje esses princípios para colher amanhã ações, compreensões, entendimento, e, ao mesmo tempo, isso se reverberar de maneira tal que haja o amor pelo verde, o amor pelo ambiente. Me surpreende, vereador, é que há um projeto de iniciativa do grande estudioso Pedro Paulo Lomba, que é da Sociedade de Florestas do Brasil, do bairro Muri, que ele encaminhou ao meu gabinete, denominado Via Parque de Muri. É um projeto fantástico. Eu fiz os devidos ajustes em termos de onde se poderia ter recursos para que esse projeto vingasse. O projeto está há mais de um ano no Executivo e não volta. Estão projetos em benefício exatamente dessa consciência ecológica que Vossa Excelência procura, através dessa proposição, levar as nossas crianças nas escolas. Então fica aqui uma reflexão: por que tanta demora para esse cuidado com o verde? Por que tanto descaso com o verde? E Vossa Excelência traz hoje à luz esse tema e espero que chegue agora, com o prefeito em exercício Demerval Barbosa Moreira, sensível à questão, de modo que ele possa dar o devido valor, o reconhecimento e encaminhar esse projeto em forma de um anteprojeto de lei para essa casa. Então, congratulo Vossa Excelência pelo projeto e pelo pronunciamento. Obrigado, vereador. Para encerrar, eu quero dizer que esse processo também induz a uma outra questão, que é a questão do turismo. Se nós formarmos gerações mais preocupadas, mais voltadas para a questão da preservação ambiental, teremos também multiplicadores que levarão o nome de Nova Friburgo para outras paragens e, com isso, traremos turistas que visitarão essas reservas, conhecerão os nossos parques, as nossas áreas protegidas, as nossas áreas verdes. Portanto, solicito aqui o apoio dos meus pares para que seja definitivamente aprovada essa indicação legislativa, agradecendo aqui a todos e ao vereador professor Pierre
por ter me aparteado. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão por unanimidade. Daremos início à nossa hora livre. Nós temos 6 minutos para cada vereador. Vamos iniciar. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu tenho um compromisso agora, senhor presidente, e eu gostaria de passar o meu tempo para o vereador Edson Flávio. Pois não, vereador. Portanto, o vereador Edson Flávio dispõe de mais 6 minutos. Eu vou convidar o vereador, portanto, que faça uso. Vossa Excelência dispõe de 12 minutos, vereador. Eu vou passar a presidência ao vereador Marcelo Belli, nosso primeiro vice-presidente. E Vossa Excelência dispõe, portanto, de 12 minutos. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, excelentíssimo senhor presidente. Pedir à Silvia Sveiter que faça para mim a questão do telão. Não sei se é agora, se ela já se preparou. Senhor presidente, eu quero, nessa hora... Será que já está preparado, querido? Se não tiver, eu passo, eu retorno. Pode, senhor presidente? Se não tiver preparado, eu posso passar para outro? Acho que a Silvia não está ali. Um minutinho? Então, tá bom. Senhor presidente, eu quero, nessa noite, falar mais uma vez. Primeiro, eu quero justificar a minha ausência na sessão passada, quando esteve presente as colônias, aqui nesta Casa Legislativa, e eu disse a Vossa Excelência que estaria no Rio de Janeiro, numa reunião na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Industrial, e realmente estive lá, mas também estive presente numa reunião no Conselho Federal de Educação Física e também na Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro. E, senhor presidente, eu quero destacar, nesta noite, que Nova Friburgo, mais uma vez, foi destaque na revista nacional da Confederação de Educação Física, no Conselho Federal de Educação Física, uma revista que tem uma tiragem de 145 mil exemplares para o Brasil inteiro, e Nova Friburgo está presente com a sessão que nós realizamos nesta Casa Legislativa por ocasião das comemorações do Dia do Profissional de Educação Física. Então, senhor presidente, eu trouxe 2 exemplares para deixar para Vossa Excelência, e também o presidente do Conselho Federal de Educação Física, professor Jorge Steinhilber, mandou para o senhor também um livro que são as recomendações sobre condutas e procedimentos do profissional de educação física na atenção básica à saúde. Então, senhor presidente, está aqui e eu já deixo para Vossa Excelência. Também, senhor presidente, nós, nessa reunião que tivemos no Rio, na semana anterior, eu estive na reunião na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, tratando da questão da Nestlé. Nós continuamos aí nesta empreitada, buscando atrair para Nova Friburgo esse investimento que eu considero um dos grandes investimentos que nós poderíamos ter, e ainda não foi batido o martelo, ainda não está resolvido a questão de ir ou não para outro município. E, senhor presidente, ainda dando continuidade nessas ações, e falei hoje com o Consulado-Geral da Suíça, aonde nós estamos agendando uma visita à cônsul-geral da Suíça, senhora Marinella Menghetti, para que possamos pedir apoio ao Consulado-Geral da Suíça, no sentido de nos ajudar a convencer, que seja a palavra, os executivos da Nestlé a investirem em Nova Friburgo. Portanto, nós estamos encaminhando um ofício a ela, já falamos hoje com o consulado, para termos esta agenda lá no consulado. E também, senhor presidente, na próxima semana, já quero anunciar para Vossa Excelência que eu não estarei na próxima sessão, porque eu estarei na cidade de Três Rios, cidade que tem atraído muitas empresas, muitas indústrias, devido à questão do ICMS, à questão do parque industrial, e ali estaremos em contato com algumas autoridades, entendendo melhor o porquê esse município
consegue atrair tantas indústrias, até mesmo apoiadas pelo governo do Estado. Enquanto Nova Friburgo, nós aí não temos recebido, talvez, o mesmo tratamento que outros municípios têm recebido, até mesmo por parte do governo do Estado, e eu quero entender isso melhor. E, senhor presidente, eu quero também, nessa noite, agradecer a cada cidadão friburguense, porque nós temos recebido muitos apoios nas ruas, nós temos ouvido as pessoas estando talvez um pouco satisfeitas, é claro que a gente quer que sempre melhore, com o trabalho que temos realizado. Então, senhor presidente, eu quero agradecer essa primeira parte do tempo e pedir a Vossa Excelência que eu possa dividir meu tempo em 2. Por quê? Porque não ficou pronto o telão e eu tenho algo a exibir, e eu vou parar por aqui e pedir a Vossa Excelência que... vai dar tempo? Vai dar tempo. A Silvia já está colocando ali, então eu agradeço, Silvia. Obrigado. Então, senhor presidente, o que eu quero mostrar agora aos pares desta casa é que nós, quando iniciamos os contatos com a Nestlé para tentarmos trazer esta empresa para Nova Friburgo, nós começamos sabendo o que estávamos fazendo, por favor, apaga a luz, sabendo o que estávamos fazendo, entendendo que Nova Friburgo tem as condições de abrigar uma empresa desse porte. Porque muitas pessoas acham que não tem áreas. Pode passar, Silvio. Passa agora não, volta um pouquinho. Nova Friburgo, hoje, a Nestlé está sabendo que Nova Friburgo está localizada numa região que está próxima de Teresópolis. Estamos a 40 quilômetros da principal rodovia que poderia estar recebendo esse investimento de quase 100 milhões de reais. Pode passar, Silvio. Nova Friburgo apresentaria para a Nestlé água o suficiente para atender o empreendimento deste porte, com a bacia do Bengalas e também com a bacia do Rio Grande, pode passar? Também com a bacia dos Ribeirões e com a bacia do Rio Macaé. A empresa Nestlé não faltaria, ou seja, não faltará água para o desenvolvimento de suas atividades. Pode passar, Silvio, por favor. Aí estão os lagos, Lago Campestre, muita água para a empresa investir. E isso era uma das necessidades que a empresa tinha. Pode passar, por favor. Ao mesmo tempo também, nós só não podemos estar atentos somente aos investimentos feitos para uma empresa como a Nestlé, mas também os investimentos oriundos do Comperj, o complexo petroquímico, que nós ainda estamos muito atrasados. Os investimentos oficiais acontecem por volta de 2013, e o município de Nova Friburgo ainda não se preparou, não estamos qualificando mão de obras, não estamos tão envolvidos com esse grande investimento que vai gerar milhões, bilhões de reais para o Estado do Rio de Janeiro, e o nosso setor imobiliário, o nosso setor de prestação de serviços, nós não estamos nos preparando para esses grandes investimentos e vamos perder as vagas de emprego, as oportunidades de trabalho para outros municípios, para outras regiões do país, aonde estão se qualificando em larga escala. Na região de Itaboraí já está sendo construído grandes hotéis, o Senai de lá já está investindo na qualificação da mão de obra e nós ainda estamos um pouco atrás. Pode passar, Silvio, por favor. Bom, hoje Nova Friburgo tem 1.832 empresas, empreendimentos na área agropecuária, 7 na extrativismo mineral, na indústria de transformação 727, na serviço de utilidade 6, construção civil, nós temos 210 empreendimentos, 1.490 na área de comércio, na área de prestação de serviço, 1.418, num total de 5.690 na área de investimento. Pode passar. A economia de Nova Friburgo está baseada na agropecuária, indústria de transformação, construção civil, serviço de utilidade pública, comércio e serviços. Pode passar? Pode passar, Silvio. Aí vem alguns índices da educação de Nova Friburgo, que teria total condição de receber uma empresa desse porte. Pode passar? Pode passar, Silvia? Educação universitária, eles já estão sabendo que nós temos na área universitária. Nós temos a Universidade de Cândido Mendes, Faculdade de Odontologia, Universidade de Estado de Sá, UERJ, UF, Escola Técnica Federal, tudo o que eles precisam. Nós temos o meio de campo, vamos dizer assim, está preparado para receber grandes investimentos, mas estamos ainda marcando passo nas questões dos incentivos também. Pode passar. Esqueci de falar da Faculdade de Santa Europeia. Obrigado, professor Pierre. Então, a empresa Nestlé recebeu algumas informações que eu considero importantes. Água.
Todos os nossos rios são próprios, nascem dentro de Nova Friburgo. Segurança. Uma empresa como esta, mesmo que nós tenhamos alguns senãos com relação à segurança no município, mas para a instalação de uma indústria do porte da Nestlé, eles têm todas as garantias para os seus executivos, para os empresários que atuam, até mesmo para os funcionários que atuarão na empresa, a questão da segurança à nossa esquerda. Infraestrutura, nós temos boas comunicações, nós temos uma infraestrutura bem adequada para receber, é claro, faltando alguns investimentos na área de telefonia celular, na área de comunicação, faltam algumas coisas, mas com a vinda de uma empresa como esta, nós iríamos alavancar todos os outros setores, todos os outros segmentos. Se não vem investimentos como esse, fica tudo retraído, esperando chegar. Mão de obra. Nova Friburgo tem diversas universidades, cursos técnicos e um centro tecnológico. Nós temos a Cefet, nós temos o CVT, todos eles funcionando ainda para um outro tipo de indústria, funcionando às vezes para a indústria do turismo, e nós ainda não estamos voltados para atrair grandes investimentos. E também a questão de espaço físico. Nós temos ótimas áreas a um custo muito inferior aos grandes centros. A prefeitura, nós conversamos com a prefeitura, está disposta a colaborar com investimentos que trouxerem tecnologia limpa, empregos que movimentem a economia do município. Então, nós temos todo um cenário favorável para investimento em novas empresas no nosso município. E isso não tem acontecido. Pode passar, Silvio. A Nestlé em Nova Friburgo, algumas áreas que foram pesquisadas, isso para os senhores terem conhecimento, na área de Campo do Coelho, nós temos ali, nós vamos ver ali o CEASA, vamos ver a estrada de Campo do Coelho, tem várias áreas planas na estrada Friburgo-Teresópolis, que podem ser adquiridas por grandes empresas, para construir, então, a sua indústria, instalar a sua indústria, aquela de tecnologia limpa, indústria de transformação. Nós temos, então, áreas importantes para a instalação da Nestlé. E pode passar mais uma, Silvio, por favor. Aqui nós temos ali o CEASA, né? Nós temos várias áreas, aqui está o CEASA, ao lado do CEASA tem diversas propriedades que estão à venda a custo muito mais baixo do que se a Nestlé fosse adquirir em outros municípios ou em outras regiões. Mas pode passar mais uma, Silvio, por favor. Olha aqui, área maravilhosa ali perto de onde funciona hoje a pista de motocross. Todas essas áreas foram procurados seus proprietários, foram visitados. A empresa Nestlé mandou 2 engenheiros a Nova Friburgo, verificou todas essas áreas e nós temos a real possibilidade de termos grandes investimentos na nossa cidade. Pode passar mais uma, Silvio, por favor. Aqui aquela parte de dentro, ali quem vai para Salinas, para quem vai para São Lourenço, também às margens do Rio Grande, nós temos ali uma pista, uma estrada vicinal, uma estrada da produção, que vai lá para dentro para São Lourenço, Santa Cruz, Salinas, todas áreas planas que também foram vistas e foram apresentadas à Nestlé. Pode passar? Ali nós temos onde tem uma área que poderia ser, hoje é um Aras, né? A área do Aras, e uma área também muito grande, que uma empresa dessa vindo, alavancaria um sonho até mesmo que o prefeito, doutor Heródoto, colocou, que era a questão de um aeroporto para pequenas aeronaves. Então, se nós trazemos para Nova Friburgo um investimento como a Nestlé, nós temos certeza que outros investimentos eles vão se agregando e vão chegando muito rápido. Pode passar, já vou concluir, vereador. E ali na beira da pista, mais uma vez, nós temos ali a estrada Friburgo-Teresópolis, né? Lá está o CEASA, e nessa área aqui, na entrada para Salinas, para Santa Cruz, onde está uma seta, todas as propriedades que a empresa visitou e que estão à venda e que já estão conversando sobre a aquisição ou não dessas áreas. Pode passar, Silvia, por favor. Bom, então, senhor presidente, aí terminou já os slides. Senhor presidente, eu vou concluir, não sei quanto tempo resta, não sei se eu já extrapolei. Já extrapolou, né? Já extrapolei? Então, eu vou concluir, senhor presidente. Eu agradeço, vereador. Então, senhor presidente, o que nos entristece é sabermos que nós temos um município que pode receber investimentos, e nós tivemos uma reunião com o senhor Júlio Bueno, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, e ele, no primeiro momento da conversa, me disse que talvez essa empresa Nestlé estaria indo para a cidade de Três Rios. A cidade de Três Rios recebeu nos últimos anos 60 empresas.
60 empresas. Além de receber 60 empresas, foi beneficiado pela Lei Rosinha, a lei que reduziu o ICMS a 2%. Outros municípios, 47 municípios hoje, já estão incluídos na Lei Rosinha. E nós estamos, vereador Renata Birramer, nós estamos aí num imbróglio político que está trazendo um grande prejuízo para Nova Friburgo, que é a questão da redução do ICMS para a nossa cidade. O projeto está lá engavetado, o projeto não sai. E enquanto ele não sai, essas empresas precisam tomar decisão de investimentos e eu fico temendo que nós poderemos não conseguir um investimento desta monta porque o projeto está lá na gaveta. O projeto ele não anda. Porque se o projeto andasse e o governador sancionasse esse projeto e o governador dissesse para a Nestlé que vai sancionar e que vai reduzir o ICMS no Nova Friburgo, nós atrairíamos esta empresa, geraríamos milhares de empregos, fortaleceríamos toda a nossa região e seria a redenção de Nova Friburgo em níveis econômicos. Mas eu não estou vendo isso acontecer. Não estou vendo isso acontecer. Eu estou vendo um tratamento desigual para com Nova Friburgo. Estou vendo um tratamento onde os investimentos estão caindo todo para determinadas áreas e Nova Friburgo fica recebendo migalha. Nova Friburgo fica recebendo meia dúzia de asfalto para botar numa estrada. Nós não estamos sendo tratados como uma cidade que tem uma economia pujante, o setor têxtil forte, o setor metal mecânico forte, a maior fábrica de cadeados e fechaduras do Brasil, a maior fábrica de terminais de bateria do Brasil, e Nova Friburgo não consegue deslanchar no setor de geração e de criação de novos empregos. E aí, eu vou concluir, agradecendo pelo tempo cedido a mais, e eu vou concluir porque os investimentos que estão lá no Comperj, a Federação das Indústrias nos apontou diversos investimentos que estão para chegar para o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro hoje, com isenção de imposto ou não, será o maior centro de atração de investimentos do país. Nós teremos na área esportiva muitos investimentos, ou seja, temos agora, no ano que vem, as Olimpíadas Militares, depois temos a Copa do Mundo, depois temos as Olimpíadas, temos também a Copa das Confederações, muitos investimentos, e nós, aqui na região, vamos receber o quê? Quais investimentos chegarão para nós? Como fica o nosso povo? Como fica a geração de emprego? Então, senhor presidente, na quinta-feira que vem, ainda nessa luta, nessa batalha, de conquistar esses investimentos, nós estaremos ali na cidade de Três Rios, na Câmara de Vereadores de Três Rios, na Prefeitura de Três Rios, entendendo melhor, porque eles conseguem tanta coisa e nós aqui conseguimos muito pouca coisa. E quando estamos conseguindo, acontece o que está acontecendo no município agora, uma indecisão. O município está numa crise governamental. O município está numa situação difícil, porque qualquer investidor que começa uma negociação com o prefeito ou com outro prefeito, depois para a conversa, muda de rumo, não se posiciona, nós corremos grandes riscos de perder investimento. E perder investimento é perder emprego, é perder oportunidade, é aumentar a violência. Então, senhor presidente, fica aí a minha observação, agradecido também a Groove Propaganda, que fez esse material que nós exibimos, agradecendo pela tolerância, agradecendo a Silvia por ter operado ali o equipamento e agradecendo aos senhores vereadores pela atenção dispensada à pessoa do vereador Edson Flávio. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Dispõe da palavra agora o vereador Isaac Demani, com 3 minutos, já que concedeu metade do seu tempo ao vereador Edson Flávio. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de parabenizar o empenho do vereador Edson Flávio, novo vereador do Partido da República, partido a qual eu pertenço, tenho a honra de ser o presidente do Diretório Municipal, e a luta encampada pelo vereador, na luta de trazer a fábrica Nestlé para Friburgo, nos deixa, assim, motivados a estar, vereador Edson Flávio, encampando juntamente para poder ajudá-lo, de maneira nenhuma querendo ofuscar o brilho de Vossa Excelência, nem o mérito dessa conquista. E eu gostaria, vereador Edson Flávio, de colocar à disposição, de até marcarmos uma reunião com o deputado estadual Edson Bertassi, que propôs na Alerj uma lei, um projeto de lei incluindo o Distrito Industrial Nova Friburgo com redução de ICMS de 19% para 2%, através de um pedido que fiz, e com certeza absoluta esse fato irá contribuir muito para que sejam decididos não só para o Nestlé, mas outras empresas
possam aí se decidir em investir em Nova Friburgo, colocarem as suas empresas, gerando emprego para a nossa população. Então, me coloco à disposição de Vossa Excelência, juntamente com o deputado estadual Edson Albertassi. Vamos somar força nessa luta e temos a certeza que quem vai sair ganhando vai ser Nova Friburgo, porque a nossa população precisa de emprego, a nossa cidade precisa de investimentos, que infelizmente estamos em um cenário político, não só da agora, mas de alguns anos já paralisados, sem investimentos na área, sem trazermos emprego para Nova Friburgo, sem trazermos novas indústrias, sobrevivendo aí, graças a Deus, as nossas queridas confecções de moda íntima, muitas delas fundos de quintal, mas que estão hoje aí sustentando, ajudando a sustentar as nossas famílias e, graças a Deus, temos um grande polo aí de metal mecânico. Fora isso, Nova Friburgo não vê perspectivas de geração de emprego para a nossa população. Então, hoje, nesse tempo que resta, colocar à disposição, parabenizar o trabalho de Vossa Excelência e dizer que nós, juntos, somos mais fortes, vereador Edson Flávio, e vamos estar empenhados nessa luta em poder ajudá-lo. E a minha participação nesse pedido que fiz ao deputado estadual Edson Albertassi, o projeto de lei já tramita na Alerj e nós vamos ter, se Deus quiser, em Nova Friburgo, um distrito industrial com redução de ICMS, que vai aí ser fator decisivo para qualquer empresa se instalar aqui na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Com a palavra, o vereador doutor Renato Abirrame, que também dispõe de 6 minutos, com os demais vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, realmente a geração de emprego é muito importante para a nossa cidade. Quando nós estamos vendo a discussão política em relação às questões cruciais brasileiras, nós estamos vendo os candidatos falarem realmente na saúde, na educação, na segurança, na geração de emprego. O vereador Edson Flávio tem razão, nós precisamos trazer outras alternativas para Nova Friburgo. Nós não podemos ficar apenas com o que temos. É lógico, nós temos que nos vangloriar de termos a moda íntima, que tem uma história de vitórias pelas mulheres que, perdendo os empregos nas fábricas, criaram essa indústria, que é a maior do Brasil. Nós temos que louvar a metal mecânica, mas existem outros caminhos, existem outras alternativas, inclusive, como foi dito aqui pelo vereador Cláudio Damião, em relação ao turismo, o ecoturismo, que é subexplorado na nossa cidade, muito pouco explorado. Na segunda-feira, agora, no Bom Dia Rio, eu assisti uma entrevista em relação à falta de leite no CTI, do superintendente dos hospitais federais do Estado do Rio de Janeiro, do Ministério da Saúde, o doutor Oscar Berro. Ele, inclusive, eu conheço muito, ele esteve aqui conosco quando nós implantamos a farmácia popular. Ele era, na época, diretor do Instituto Vital Brasil, presidente, e nos acompanhou até o prédio que nós conseguimos alugar, numa situação estratégica, inclusive, na Nova Friburgo. E ele falou exatamente o que eu venho falando aqui. Perguntaram para ele, a repórter, quantos leitos seria dispor da rede federal para ajudar a rede estadual e a rede municipal em relação à falta de leitos no CTI. Ele disse que, inicialmente, 30 e poucos, mas próximo ano seriam mais 100 leitos da rede federal, para minimizar os problemas em relação ao CTI. E aí que ele disse uma coisa que vem dizendo assim, mas não vai adiantar. Todos os leitos que nós conseguirmos, essa ampliação de leitos CTI será insuficiente enquanto, palavras dele, a atenção básica não for olhada de uma forma criteriosa. É isso que eu tenho dito, sempre, repetidas vezes. Nós precisamos olhar a atenção básica, porque somente assim nós podemos reduzir as internações, reduzir os atendimentos nos planos de socorro, reduzir, inclusive, o número de leitos no CTI, porque certamente irá a saúde melhorar muito. Mas uma outra questão que eu tenho visto aqui e que eu queria tratar hoje é em relação à segurança e principalmente em relação à nossa praça principal, Praça Getúlio Vargas, Praça Demiaval Barbosa Moreira, que ambas constituem talvez a maior praça que uma cidade possa ter. Realmente, nós temos que nos orgulhar dessas duas praças.
Mas os moradores dos arredores da Praça Getúlio Vargas têm reclamado muito, não só das condições físicas da praça, que realmente merece uma atenção especial das autoridades, como também a prostituição, que a partir das 18 horas se estabeleceu naquela área, de uma forma vergonhosa, de uma forma que está impedindo o ir e vir das pessoas, o uso daquele coreto de uma forma indevida, e as reclamações, eu tenho certeza que os outros vereadores aqui também recebem essas reclamações diariamente. A questão de segurança é muito importante. A gente sabe que o efetivo da Polícia Militar aqui está muito defasado, é insuficiente para atender a nossa demanda crescente com o aumento da criminalidade. E a Guarda Municipal tem seu efetivo, embora seja uma guarda patrimonial, que não tem poder de polícia, mas tem poder de inibição. Tem seu efetivo cada dia mais reduzido. É preciso que nós tomemos as providências, porque aquele é o cartão postal de Nova Friburgo. Eu não digo só a Praça Getúlio Vargas, mas também as ruas, inclusive a Rua Portugal. No outro dia, uma moradora me chamou para me presenciar um jovem menor, completamente embriagado na rua. Isso se repete. Então, eu tenho que chamar a atenção, porque eu vejo aí que a situação da segurança no Brasil é muito grave. Nós temos uma fronteira que é 16.500 quilômetros. 16.500 quilômetros. 10 países. Isso é fronteira terrestre. Já temos os 8.000 quilômetros marítimos, mais de 8.000 quilômetros marítimos. 1 minuto, vereador. Evidentemente, é muito difícil controlar essa fronteira, porque só lembrar dos Estados Unidos com o México. Ali são 3.000 quilômetros, Estados Unidos e México. Eu não falo do Canadá, porque o Canadá é uma situação diferente. E o investimento para impedir a entrada de drogas é muito grande. Ainda essa semana houve vários conflitos e não se consegue. Com toda a tecnologia, com toda a situação que os Estados Unidos têm, que é muito melhor do que a nossa em relação às suas forças armadas, a Guarda Nacional de lá é muito bem preparada, com salários, inclusive, muito maiores que o nosso, e eles não conseguem. Nós temos essa dificuldade, eu sei que é uma situação a ser resolvida, ou pelo menos reduzida, porque acabar com a violência não vai se conseguir, mas reduzi-la a níveis suportáveis é possível. Muito obrigado, senhor presidente. Presidência exercício que agradece. Com a palavra, o vereador Luciano Faria, que também dispõe de 6 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Em cima das palavras do vereador doutor Renato, a Praça Getúlio Vargas é um ponto turístico da nossa cidade, né? Desde a época que pegaram uma pessoa tomando banho ali no chafariz, a medida paliativa foi tirar a água do chafariz, continua lá sem água, o nosso chafariz, numa praça onde é um ponto turístico. Então foi mais fácil tirar a água do que proibir os moradores de rua de estar utilizando ali, vereador Marcelo Vermelho, e estar tomando banho. Agora, com a mudança de secretaria de serviços públicos, ontem e hoje estão retirando todas as plantas que o antigo secretário colocou, deve ter mais ou menos aí uns 2 meses. Né? Então, houve a mudança, já está ali o gasto do nosso dinheiro nas plantas, né, que foram colocadas tem 2 meses, doutor Renato. Então, a Praça Getúlio Vargas é um ponto muito importante, tem a nossa feirinha, né, que os turistas vão ali, e agora tem falta de segurança, sujeira ali, não só para o pessoal da feira, mas para os taxistas, né? O parquinho retirado, colocaram lá uns brinquedos muito do sem vergonha, né? Deviam ter, pelo menos, respeito às crianças e às famílias que utilizam aquele parquinho ali. Né? Reclamaram e colocaram lá uns 3 brinquedos para poder outra medida paliativa do governo. Né? Mas eu queria aqui parabenizar um secretário especial. Né? Alguns secretários estão deixando o cargo à disposição, e eu queria me congratular com o secretário de Saúde. O doutor Egídio assumiu tem pouco tempo, né? O doutor Estival fez algum trabalho, plantou, né? Mas eu acho que o doutor Egídio tem feito um bom trabalho, inclusive a comunidade de São Pedro da Serra agradece agora
tem uma excelente médica lá, as pessoas estão elogiando muito o doutor Renato, porque o que estava lá nem olhava direito para as pessoas, né? Como foi bem dito aqui pelo vereador Edson Flávio, o aumento... Medicina de família, essa é atual, que está lá há pouco tempo. Todo mundo está elogiando, inclusive estive com a senhora de Benfica hoje, elogiou muito a médica de São Pedro da Serra, que há muito tempo não tem um médico, né, desse nível lá em São Pedro para a comunidade, que tanto precisa do olhar carinhoso lá, né, do governo municipal. Então, queria deixar aqui a congratulação com o secretário, os investimentos que estão sendo feitos na saúde. Infelizmente, tem alguns profissionais que não correspondem pela medicina, né, porque tem que trabalhar 5 dias, médico de família, né, e muitos não cumprem essa carga horária, né, muitos hoje não visam muito o bem-estar do paciente, né, pensam principalmente na parte financeira. Eu sei que é importante, mas antigamente, doutor Renato, os médicos, né, primavam mais pela saúde do ser humano, mas ainda tem alguns, e espero que esses poucos que ainda existem no município, que ou mudem, né, a sua atitude, ou se mudem da cidade, vão trabalhar em outro município, que Friburgo cansou. Vereador, seguiu o exemplo do avô do prefeito, doutor Demerval Barbosa Moreira. Então, eu queria aqui deixar um abraço ao doutor Egídio. Eu acho que tem informação que nós perderíamos uma verba muito grande na saúde, né, e que ele está aí correndo contra o tempo, para que esse dinheiro fique na nossa cidade e a gente não perca mais um valor importante para a nossa cidade. E também falar sobre a habitação, né? Foi colocado aqui a respeito da habitação, a respeito do Vale Radiante, inclusive o seu Assis, um morador, no momento que eu me referi ao Vale Radiante, ele estava aqui na assistência, e a gente está perdendo, o município está perdendo a oportunidade do programa Minha Casa Minha Vida, né? A gente não viu ainda um movimento forte a respeito desse programa do governo federal, do governo Lula. Infelizmente, a gente está aí para terminar mais um ano e talvez sem terem feito um contrato, né, para iniciar a construção das casas aqui em Nova Friburgo através do programa Minha Casa Minha Vida, vereador Cláudio Damião. Nós estamos perdendo uma grande oportunidade, inclusive o governo municipal, que era uma promessa de campanha, uma instrução de 2.000 casas, em vez de aproveitarem, pegarem carona nesse excelente programa do governo Lula, estão perdendo, né, deixando aí o trem passar, e a gente não vai ver nenhuma casa sendo construída através desse programa. Infelizmente, o déficit muito grande no nosso município, né? Segundo a Defesa Civil, mais de 1.500 famílias em área de risco, e a gente não vê um movimento forte em relação, né, à área habitacional do nosso município. Então, fica aqui esses 2 destaques, senhor presidente, e pedir, né, que os secretários, né, que colocaram à disposição, acho que tenham um pouquinho de paciência e que aguardem passar esses dias, que, como já foi dito por outros vereadores, com essa indecisão, como o vereador Edson Flávio bem frisou, através do investimento da Nestlé, quem perde é o município, né? Através de picuinhas políticas, de cada um querer mostrar o poder maior que o outro, quem está perdendo é a população. Então, eu parabenizo o doutor Egídio por isso. Ele não é um cargo político, é um cargo técnico, então não teria outra decisão a não ser continuar na Secretaria de Saúde, né, que a gente tanto precisa. Eu sei que tem outras pessoas gabaritadas para estarem lá, né, como o nosso colega vereador Renato Abirrania, mas a gente tem que, doutor Renato, quando as pessoas tomam alguma decisão e uma postura que a gente também tem que estar congratulando, a gente não pode ser omisso a isso. Então, fica aqui, né, minha congratulação ao secretário de Saúde, doutor Egídio. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Cláudio Damião, que também dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, 2 companheiros aqui, 2 colegas, falaram da saúde. Eu quero salientar o seguinte: uma pessoa com a fratura de fêmur ficar 3 semanas aguardando atendimento é desumano. Além disso, é burrice, porque gasta o tempo no hospital,
ocupa um leito, isso sai caro para a municipalidade. Segundo o doutor Renato, cada dia de leito, R$1.000. 3 semanas, R$21.000, e o paciente sentindo dor e não sendo atendido. Então, tem uma série de reclamações. Demora para o atendimento, demora para a marcação da consulta, demora para o encaminhamento, são várias. Falou aqui o vereador Luciano, o vereador Renato Birramer. Outro problema, distribuição de remédio. O eterno problema. As pessoas vão, tem um atendimento humano, bacana, as pessoas são educadas, perfeito, só não leva o remédio para casa. Então, a solução não está sendo dada, o problema permanece. Quero falar também que eu apresentei alguns projetos aqui na casa sobre transparência. Se nós não tivermos transparência na vida pública, fica muito difícil. E aí nós estamos vivendo hoje o problema das concessões. Eu falo dos problemas das concessões em Friburgo pelo menos há 12 anos. No mínimo há 12 anos, desde que elas foram feitas, e aí eu posso me ater à questão da água, do esgoto, da iluminação pública, enfim. Tenho tratado desse tema incansavelmente aqui, todos são testemunha. Então a gente vive um verdadeiro inferno astral e as coisas caem sobre a Câmara, porque no passado, durante 10 anos, não se falou de concessão pública, e nós temos que trazer o problema para a atualidade. Para isso nós temos que ter o quê? Transparência. O processo todo tem que ser feito com transparência, senão a gente não está defendendo o interesse público. E aí fica uma série de interrogações, uma série de lacunas. O 5º termo aditivo, ele teve apenas, no jornal oficial do município, um espaço de 10 por 5 centímetros. Foi publicado um extrato. E do que se trata o extrato? De absolutamente nada. Foi para dizer que em algum tempo, em algum momento, foi feito um 5º termo aditivo. Agora, quem vai ler essa letra de bula de remédio aqui, catando no jornal para descobrir que foi feito um 5º termo aditivo em julho desse ano? Nós já estamos falando do 5º termo aditivo na entrega de um patrimônio público. E a gente costuma ter uma memória curta, né? Lamentavelmente, a gente esquece. Hoje as pessoas estão reclamando. Eu quero só dar uma refrescada aqui com o memorial. Terceirização dos serviços de água e esgoto trará a Friburgo investimentos de 140 milhões. Aqui, 140 milhões. As lágrimas, Paulo assina a terceirização. Chorou, hein, gente? O homem chorou porque entregou um patrimônio público que teria 140 milhões de investimento. Nós estamos chorando porque não tivemos um investimento. Não sei para onde foi o dinheiro. Prefeito vai à TV para tranquilizar a população e garantir os investimentos. Eu não sei como que ele garantiu o investimento, porque para onde foi, continua a interrogação. E são muitas as são muitas as interrogações. Governo inicia processo de entrega da AMAI. Essa aqui é boa, hein? Concessões a custo zero para Nova Friburgo. Ó, você que está em casa, é custo zero, hein? Você não vai pagar não, tá? Manda a conta lá para o prefeito, diz para ele, o ex-prefeito, para ele pagar. Foi custo zero. 140 milhões de investimento que você teve. Não reclama não, gente. É tudo de graça. A conta de água não vem com aumento não, é ilusão. Nós estamos enganados aqui. Paulo Azevedo esconde do povo a venda da AMAI para grupo estrangeiro. Nós entregamos para uma empresa americana um patrimônio público do maior valor, da maior expressão. São 12 anos de enganação. Friburgo pode ter a água mais cara do país. Isso aqui foi publicado em 97, no dia 31 de janeiro de 97. E a realidade está batendo na nossa cara. Batendo na nossa cara. Friburgo pode ter a água mais cara do país. Estão ouvindo, né? Contas de água sobem até 300% em Nova Friburgo. Essa foi uma publicação no Jornal Dia, em 97 também, por aí. Jornal Dia. Mudança de sistema de cálculo após privatização provoca aumento para a maioria dos consumidores. E estava acordado, tudo assinado, bonitinho, direitinho. O povo é que paga a conta. Nem todos votaram a favor da concessão. Justiça seja feita. Nem todos votaram. Agora, a realidade é essa. A realidade é que a população quer ir para a rua. A realidade é que nós temos que apoiar o movimento popular. A verdade, a realidade, é que o sistema de concessão, de privatização, foi uma falência do sistema brasileiro, de patrimônio público, porque se entregou sem nenhuma regra. Hoje nós temos aumento de passagem de ônibus, mas ninguém sabe quanto é o aumento, porque não tem planilha, porque a planilha é só fornecida pela empresa de ônibus.
Nós temos aumento na taxa de lixo, na taxa de coleta de lixo, que vem embutida no carnê de IPTU, e eu apresentei um projeto para que fosse separada, e rogo a essa casa que aprove imediatamente, porque aí no próximo ano a gente pode ter o valor do IPTU separado do valor da taxa de lixo, para não ter mais um golpe no bolso do contribuinte, porque aumenta o IPTU, mas aumenta a taxa de lixo e ninguém sabe por que aumentou a taxa de lixo. Ora, o cidadão não tem condições de olhar lá, TCLD. O que é TCLD? Muita gente não sabe. Taxa de coleta de lixo domiciliar. Estou dizendo que é ruim coletar o lixo? Não. Eu só estou dizendo que é ruim não ter transparência com a coisa pública. Isso é ruim. Isso é muito ruim. E eu acho que nós temos que mudar esse sistema. Tem que ter, na página da prefeitura, num processo de transparência, o contrato, os processos de termos aditivos, todos os contratos de concessão, todos, sem exceção. Nós discutimos nessa casa, e a casa estava muito cheia, a questão da passagem de ônibus. Até hoje permanece a mesma coisa, não mudou absolutamente nada. Vamos esperar o próximo aumento, ter a população novamente revoltada, mas nós não mudamos nada. Nada aconteceu. A empresa não é fiscalizada. Alguma coisa contra a empresa de ônibus? Absolutamente. Absolutamente. Tenho contra os homens públicos que não têm responsabilidade com o público. Um minuto, vereador. E dá um aumento na tarifa, um aumento abusivo na tarifa, sem se preocupar que isso vai trazer um ônus ao cidadão. E aí Nova Friburgo começa a ter um dos custos de vida mais caros, do Estado talvez, não sei se do país, porque você tem taxa de iluminação, tem taxa de coleta de lixo, tem IPTU, que disseram que ia ser um IPTU X e ficou aquela discussão, só que o valor do IPTU ia pular de 12 milhões para 33 milhões e 680 mil de arrecadação. Então ficam as interrogações. O ônibus pesa no bolso do trabalhador, do cidadão, do aposentado, que não tem para onde recorrer, né? Tudo bem que algum aposentado possa até utilizar o ônibus se ele estiver acima de 65 anos, não são todos, mas isso impacta no custo das empresas, impacta no custo do comércio, impacta nas confecções. Isso é uma tragédia. E nós vamos viver de quê? De esquecimento? Vamos tomar memorial. Nós temos que atualizar as coisas na cabeça de todo mundo. Os aumentos vêm e vêm pesado. E alguma coisa tem que ser feita. E o caminho que eu aponto é o caminho da transparência. Os meus projetos de transparência estão com o Executivo há um ano. Um ano que eu apresentei. Aliás, há mais de um ano que eu apresentei, estão pelo menos há um ano na Prefeitura aguardando audiência com o prefeito. O prefeito está preocupado com a audiência para discutir transparência. Isso é uma obrigação nossa, de exigir transparência. Para encerrar minha fala, eu quero lembrar aqui, ó, ele mentiu para você. A população de Nova Friburgo foi enganada, iludida, ludibriada, lesada. 140 milhões de obras. Alguém viu 140 milhões de obras? Ninguém viu. Vão ver? Não sei, pode até ser. Mas vai pagar do próprio bolso. Porque o processo de privatização do nosso patrimônio não foi feito para investimento de empresa, foi feito para sangrar o bolso do contribuinte. Esse era o mote. Vamos investir 140, aumentando a conta de água e a conta de esgoto. E é isso que hoje nós estamos aqui tendo que discutir. A população reclamando e coberta de razão de reclamar. Só que a gente tem que fazer um resgate do passado, porque a situação não começou hoje, mas começou há 12 anos atrás. As consequências hoje acabam recaindo sobre nós que estamos legislando nesse momento. Com a palavra... Pois não, vereador. Com a palavra, vereador professor Pierre, que também dispõe de 6 minutos. Enquanto o vereador se dirige à tribuna, eu vou solicitar a interrupção da sessão por até 3 minutos para a troca do DVD.
Passo a palavra ao vereador professor Pierre, que dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores, já de antemão me posicionando a favor desse coro contra esse absurdo contra o nosso povo, com relação a essas cobranças indevidas e, sobretudo, a exploração que nossa população vem sofrendo. Mas, nesta noite, ainda mais do dia 28, eu não posso me furtar a falar dos servidores públicos. É para vocês, servidores públicos, que hoje eu me dirijo. Dia de vocês. Dia, aliás, criado durante o governo de Getúlio Vargas, no ano de 1937, quando fora criado um Conselho dos Servidores Públicos em nosso país. Em 1938, Getúlio Vargas criou um Departamento Nacional para cuidar dos servidores públicos. E ninguém melhor do que ele para cuidar do trabalhador, haja vista a consolidação das leis do trabalho. E Nova Friburgo tem servidores aguerridos, aposentados, pensionistas e também aqueles que estão na atividade. Hoje, como bem afirmou aqui o líder de governo, o prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto sancionou uma das legislações mais importantes nos últimos anos, sobretudo para os servidores públicos. A Lei 3.870, que arrancou, graças ao apoio de todos os vereadores dessa casa, a inconstitucionalidade que pairava e que impedia a justiça aos nossos servidores públicos. A muitos deles, alterou o artigo 5º da Lei 2.646 e agora, tenho certeza que o então prefeito enviará a esta casa, para em efeitos a partir de janeiro, o valor desse padrão referencial número 1, o qual ajustará os demais 31 padrões referenciais estabelecidos na Lei 2.646. Mas, além desses servidores, há outros também que requerem por enquadramento, que servem a nossa municipalidade por mais de 2 décadas e meia e precisam ser enquadrados. São cerca de 200 profissionais. E tenho percebido, por mais crítico que seja de algumas ações do governo, mas a sensibilidade do prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto no que diz respeito à questão dos servidores públicos, abrindo as portas para ouvi-los. E essa ação hoje de sancionar a Lei 3.870 é uma demonstração disso. Uma clara demonstração de olhar para com o servidor público, aquele que traz a atenção, aquele que mostra à população a orientação que ela deve receber no direito que ela tem ao serviço público de qualidade. É uma pena que durante anos e anos a fio, nossos servidores foram relegados ao recanto do descaso, sem o devido olhar, sem a devida atenção. E isso, infelizmente, povoa boa parte das prefeituras afora. É inadmissível que nossos profissionais de educação, da área de apoio, ainda não tenham plano de cargos e salários. É inadmissível que nossos professores e professoras ainda recebam o salário que recebem. É inadmissível que nossa guarda municipal, a aguerrida guarda, não tenha até hoje o PRONASSE e vem sendo literalmente diminuída sem o devido apoio à Secretaria de Ordem Urbana para que ela possa prover qualificação e melhores condições aos nossos guardas e também aos agentes da Altran. Inclusive, o padrão e o direito que eles têm da periculosidade que eles têm em relação ao risco que correm no dia a dia. O percentual desse risco. Agora,
tramita nessa casa mais um projeto, dessa vez alterando a lei orgânica, porque o artigo 42 da lei orgânica municipal versa sobre os direitos dos nossos servidores públicos. E numa proposta adequando ao artigo 37 da Constituição, no seu inciso 10º, que assegura a revisão geral anual de todos os servidores municipais. Está aqui o projeto que cria o artigo 42A e que estabelece a criação desse índice para todos os servidores, ativos, inativos e pensionistas. Nós precisamos olhar para eles. São vários setores também de saúde que necessitam de uma atenção. A Lei 8142, federal, no seu artigo 4º, inciso 6º, se não me falha a memória, aponta o plano de carreira na saúde e que não tem até hoje. Eu espero, sinceramente, que nesse dia célebre que o prefeito Demerval, ainda em exercício, assinou, sancionou, seja o marco da abertura de um grande evento fortíssimo nesses anos que restam, de abertura para a valorização dos servidores. 1 minuto, vereador. Porque é um absurdo a condição que nós estamos passando dentro do funcionalismo de Nova Friburgo. Tanto descaso com a questão de concursos, os concursados de 2007 que estão aí ansiosos para servir ao município e não são chamados. E devem ser chamados. Vi agora uma lista chamando alguns. Mas ainda há uma verdadeira miscelânea de condições dos servidores, o que gera um desequilíbrio de condições, de salário, de valorização. Não podemos admitir isso. Espero com esperança que haja essa mudança, que o nosso servidor seja acolhido com amor, como ele de fato deve ser acolhido, com todos os direitos que lhe são garantidos, e que nós não admitamos em hipótese alguma que na praxis haja a irredutibilidade de salário, porque está na nossa Constituição e está no nosso artigo 42, se não me falha a memória, inciso 2º de nossa lei orgânica. Irredutibilidade de salário. É lógico que parece que ele não cai, mas o poder de compra cai. E não podemos admitir isso. Então hoje, eu quero aqui agradecer a sensibilidade do prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto no olhar para com os servidores. Sabemos que o nosso município tem muitas carências e devemos ser críticos, ter autonomia para criticar, mas não podemos nos esquecer e valorizar as ações em prol da justiça. Era o que se queria, era o que se pretendia, era o que se desejava. E hoje nós conseguimos, em pleno dia do servidor público, para completar essa alteração, né, na Lei 2646, no seu artigo 1º, resta apenas, por parte do Executivo, senhor presidente, o envio do valor estabelecendo o padrão referencial número 1. Espero que em breve nós possamos receber nesta casa e votarmos favoravelmente aos nossos servidores públicos. Servidores, univos. Servidores, parabéns. Servidores, estamos a serviço de vocês, porque como vocês também somos servidores desse povo de Nova Friburgo. Muito obrigado. Presidente, exercício agradece. Com a palavra agora, finalizando a hora livre, o vereador Jorge Carvalho, que também dispõe de 6 minutos. Meu caro presidente, senhores vereadores, eu inicio a minha fala anunciando que, no dia de ontem, o Hospital Municipal Raul Sertã colocou em funcionamento uma unidade intermediária de tratamento
com 5 leitos, desafogando aquela situação que havia ali no CTU. E o doutor Renato sabe a importância dessa unidade e, muito em breve, os 49 leitos da antiga ala de quartos particulares, obra realizada pela iniciativa privada, através da Stam Metalúrgica, nosso amigo Rogério Faria, estará sendo entregue à população. Mas a questão da saúde vai muito além a essa situação. A questão da saúde, não sou especialista, o doutor Renato é um dos mais competentes médicos desse país, sabe como gerir a coisa e tem dado aqui demonstrações de conhecimento com relação à administração desse grave problema que é a questão da saúde. E a questão da saúde passa por diversos aspectos, dentre os quais o saneamento básico, meu caro vereador Luciano Faria. E, falando em saneamento básico, nós vamos cair na questão desse contrato de concessão, ora discutido pela implantação da estação de tratamento de esgotos, a primeira delas em Nova Friburgo, que vem causando tanta polêmica. Polêmica esta que começa no INEA. Os senhores receberam essa semana, todos nós recebemos, esse documento de licença ambiental simplificada, concedida pelo INEA. E aqui, é claro, que eles dão até o endereço da instalação da estação. Avenida Antônio Mário de Azevedo, que é a sede da empresa, e depois o local de instalação da estação de tratamento de esgoto. Ora, senhores, primeiro deram a licença da estação. E agora, no dia 15 de outubro, dão a licença de implantação do sistema coletor nas calhas dos rios Santo Antônio e Cônego, criando uma série de exigências para a captação. Só que a estação que vai receber a captação já estava com autorização para funcionamento. O deputado Altineu Cortes tem feito na Assembleia Legislativa uma série de acusações ao senhor Firmino, que é o diretor do INEA no Rio de Janeiro. Acusações fundamentadas, acusações pesadas, acusações documentais, todas elas. E não me causa estranheza, eu até achava que, acompanhando os seus pronunciamentos, achava que ele estava pegando muito pesado com a direção do INEA. Mas vendo esses dois documentos que temos aqui, tanto a primeira licença de operação da estação, dada em 24 de junho, e depois a licença de implantação dos coletores em 15 de outubro, eu começo a achar que o deputado Altineu Cortes tem razão quando cita a desconfiança de corrupção naquele órgão. Porque não é possível isso aqui. Como é que você dá uma licença de instalação e de operação de uma estação sem que a licença de instalação dos coletores não tenha sido concedida? E pasmem os senhores, que nessa licença do dia 15, posterior à inicial, o INEA determina que os dutos sejam enterrados. Ora, senhores, que negócio é esse? Os dutos estão lá, colocados. Esses dutos levam o esgoto para a estação. E depois de colocados, vem a exigência que eles têm de ser enterrados, não podem ficar daquela maneira. Eu acho que o deputado Altineu começa a ter razão nas acusações que faz a administração do órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro, que foi um acordo político do governador Sérgio Cabral, então logo assumiu, entregou
a Secretaria do Meio Ambiente ao deputado Carlos Mink, que criou esse órgão fazendo a junção das 3 áreas. O IEF, né, o antigo IEF, a FEEMA e um outro órgão, LACER, juntou tudo e colocou como presidente a senhora que hoje é a secretária do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, substituindo o Mink, que foi ser ministro do presidente Lula. Esse tipo de documento que está aqui, eu vou enviar à investigação que a Alerj vem fazendo por conta dessas denúncias gravíssimas, licenças que o senhor Ike Batista requereu e que 2 dias foi concedida, meu caro vereador Isaac Demani, enquanto outras pessoas ficam tempos e tempos tentando conseguir essas licenças, daquele empreendimento dele na zona oeste do Rio de Janeiro, que vem causando o mesmo transtorno aqui do mau cheiro, afetando a população. Então, esses documentos que obtivemos, um enviado pela concessionária e outro que eu obtive na sexta-feira, lá no INEA, são documentos seríssimos, porque essa estação ela não era para estar operando. Eu volto a frisar que a posição que nós estamos tomando nesta casa não é nada com relação à empresa, aos seus funcionários, aos seus diretores, que são solícitos e prestam as informações todas as vezes que assim são requisitados. Não há o que se falar do doutor Alexandre Bianchini, está sempre pronto a atender. O doutor Christian, que chegou agora, conheci outro dia, tive uma reunião para tratar de uma situação lá no Verde Vale com ele. Os funcionários da casa são preparados e de uma educação e uma boa vontade em explicar as coisas muito interessante. São sempre respeitosos para conosco. Tem sempre a boa vontade. Agora, o projeto inicial do tratamento de esgotos em Nova Friburgo exigia a separação de redes. 1 minuto, vereador. A rede coletora de esgotos e a rede coletora de águas pluviais, e não um sistema misto. Nós não vamos falar, meu caro vereador Luciano, do almoço que o senhor consumiu no domingo. Não é? Nós não vamos falar do almoço que o senhor consumiu no domingo. Mas nós temos que falar da situação que está aqui. E a situação que está aqui é de dar razão ao deputado Altineu Cortes, que acusa o INEA de ser um órgão corrupto, por conceder esse tipo de autorização de funcionamento sem pé e sem cabeça. Quem diz é ele. Eu pouco conheço o INEA. Ele diz, tem documentos, provas, estão lá nos seus pronunciamentos do Diário Oficial. Ele que é do seu partido, meu caro vereador Edson Flávio. Nós não vamos... Seria uma parte bem breve. Permite? Muito breve para que a gente possa concluir. Só 2 dúvidas, né? Se eles vão agora retirar aqueles tubos coletor que enfeiaram a cidade, né? Se vão enterrar, e como que deve estar sendo feito esse tratamento? O que a gente pode esperar do INEA? O INEA tem a sede ao lado da estação, não fica a 50 metros. Quem é o diretor do INEA Friburgo? Quem responde pelo INEA Friburgo? Você conhece? Eu não sei quem é. Então, eu só fico com essas dúvidas e outra. A rede mista é uma vergonha. Todo ponto da cidade você sente um mau cheiro que vem da rede de águas pluviais. E quanto ao almoço, eu não almocei domingo. Não almoçou? Não almocei, não. Mas almoçou no sábado. Não sei. Então, senhor presidente, eu concluo aqui sem querer entrar no almoço, no jantar de quem quer que seja, mas só dando esse exemplo, e vou enviar essa documentação ao deputado Altineu Cortes, dizendo que aqui a carroça foi colocada à frente dos bois. Primeiro deram a licença da estação, para depois dar da captação, sendo que da captação está cheia de exigências. Então, essa é a situação atual. É isso que nós estamos cobrando. É isso que o nosso projeto de lei, meu
e do vereador Isaac Demani, diz: essas licenças, elas têm que ser corretas. Essas licenças, elas têm que ter princípio, meio e fim. E não pode começar a licença do fim. Né? A licença não pode ser dada da parte final. Então, isso aqui estarei encaminhando amanhã, por ofício, ao gabinete do deputado Altineu Cortes, pedindo que ele inclua nas suas investigações mais esta lambança do INEA desta feita aqui em Nova Friburgo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Gostaria, na qualidade de presidente em exercício, parabenizar todos os vereadores que usaram a tribuna ao longo da hora livre, apresentando discursos bastante consistentes, de bastante qualidade, pertinência e relevância. Gostaria também de desejar a todos um excelente final de semana, que domingo tenhamos uma votação bastante consciente. E, nesse sentido, dou por encerrados os trabalhos desta 24ª reunião da 4ª sessão ordinária, marcando a próxima reunião para o dia 4 de novembro, às 17h30. Muito obrigado, tenham todos uma ótima noite. O TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site www.câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo, o espaço da democracia.